sou a Isis do Tudo Sobre Cozinha Profissional. A Tudo Sobre Cozinha ela foi criada em 2016, quando eu iniciei numa empresa do ramo de gastronomia que fazia fabricação de equipamentos profissionais. E aí, nasceu comigo uma ideia, porque como eu era leiga no assunto, eu pensava assim, poxa, para mim uma cozinha era residencial, a parte de geladeira, fogão e um micro-ondinhas e estava pronto o nosso almoço. E aí eu entendi, né, que é muito além disso, existe um universo gigantesco que a gente pode falar sobre cozinhas profissionais. Então, este canal, ele é para você que estuda nutrição, para você que é amante de gastronomia e toda a nossa área aí também dessa parte gastronômica que vai, assim, numa extensão bem grande de hotéis, rede de restaurantes, food services. Convido vocês a ficarem conosco. Cada dia a gente vai falar sobre um tema bacana que vai de complemento ao que você precisa. E eu gostaria de apresentar hoje a gente estar com a Nathalie. Obrigada. Nathalie Moro. Ela é formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Gestão de Projetos e Designer de Interiores e atualmente ela é professora universitária. Prazer, Nathalie. Prazer, Isis. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e um pouquinho do que a gente sabe. Sim, muito grata. Nathalie, a gente tem o conhecimento da profissional que ela é. E a gente vai fazer um bate-papo aqui para falar de projetos, tá? Dos projetos de cozinha profissionais. Passar para vocês um pouquinho de como a gente faz esse levantamento, né? Passar para vocês o que é um projeto de cozinha profissional, as suas extensões, chegando até a parte da Anvisa. Então vai ser um bate-papo bem gratificante, com muita informação. Fique com a gente. Vamos lá. Nathalie, eu vou dar a palavra para você e para você explicar um pouquinho pra gente sobre essa parte de cozinhas. Tá bom, então vou começar me apresentando. Você já falou minha profissão, tenho 25 anos e a gente atua principalmente com projetos residenciais e corporativos. Então eu tenho uma empresa onde nós desenvolvemos todos os tipos de projetos multidisciplinares. Então desde o desenvolvimento de layout até os projetos executivos que são enviados para a obra, a parte de documentação, acompanhamento e gestão sistemática da obra, tendo obras espalhadas aí pelo Brasil inteiro. E uma das nossas especialidades é o desenvolvimento de projetos para cozinhas profissionais, que se diferencia muito de um projeto arquitetônico residencial, por exemplo. Sim. Como você mencionou, antes de conhecer, eu já atuo com cozinhas profissionais já há mais de 3 anos, né? E antes de conhecer esse universo de cozinhas profissionais, a gente imagina que seja muito próximo ao que a gente tem dentro de casa. Exato. Mas são universos completamente diferentes e são várias diretrizes, normas que norteiam o desenvolvimento desse projeto. Então a gente atua com projetos de restaurantes, hotéis, food service, são os projetos mais variados, né? Então a gente tem, o que a gente faz, né? Todos os tipos de serviços voltados para o projeto, consultoria, acompanhamento de obra, da parte de cozinhas profissionais, Okay. tá? Soluções e equipamentos, representação de algumas empresas de equipamentos de cozinhas profissionais. Mas o que é uma cozinha profissional, né? Acho que todo mundo tem essa dúvida, essa curiosidade. Exatamente. É muito diferente de uma cozinha residencial. Os equipamentos, eles têm uma potência diferente de uma cozinha residencial. Sim. Até esteticamente, os equipamentos são bem diferentes. Muito. Né? E as cozinhas industriais, elas são, então, espaços em que a gente utiliza de recursos profissionais para fazer o preparo e a manipulação de alimentos. Então, todo empreendimento que trabalha com a produção e comercialização de alimentos é uma cozinha profissional. Perfeito. Então, todo restaurante tem uma cozinha profissional, né? Então, o que a gente faz? Qual que é o nosso papel no desenvolvimento do projeto? É desenvolver uma operação que seja funcional e inteligente. E aí é que está a expertise e o investimento do nosso know-how na parte de cozinhas. Por quê? O projeto completo, ele é personalizado para criar uma operação que ela otimize o funcionamento dessa cozinha e o fluxo da cozinha, o que gera mais lucro e resultado. Perfeito. Né? Que normalmente, quem não passou por uma situação onde você chega no restaurante e precisa aguardar a chegada de um prato. Sim. Né? Então, a gente desenvolver o fluxo de uma cozinha é evitar que você, cliente, fique esperando. E não volte nunca mais. Exatamente. Porque isso traz prejuízos Sim. em relação ao negócio. Né? Então, o desenvolvimento do layout, ele é bem alinhado ao fluxo da cozinha, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender como funciona essa cozinha, fazendo esse alinhamento técnico junto com o chefe ou com o proprietário do estabelecimento, né? E a gente faz isso de forma a otimizar o time, para que a cozinha funcione bem, seja seguro, né? Então, a gente consegue agregar valor e vários
resultados positivos para a cozinha. Então, a gente tem algumas etapas de projeto. O cliente, normalmente, ele procura a gente por indicação. Sim. E no nosso ramo, funciona muito marketing boca a boca. Exato. Né? Então, é sempre indicação de um outro cliente. E a gente começa a desenvolver o briefing. Então, o briefing é a parte mais importante do desenvolvimento do nosso projeto. Tá, então assim, o cliente, ele vai chegar pra ti e falar assim, Nathalie, eu preciso montar uma rede de panquecaria. E tanto em redes, ou se não, falar assim, não, eu vou montar um restaurante único à la carte. Você vai criar essa parte do briefing. É isso mesmo. Tá, então... A gente vai alinhar contigo, que é o proprietário ou o chefe de cozinha, todas as informações provenientes do fluxo da cozinha. A gente vai fazer um levantamento técnico. Então, a gente começa a etapa de projeto. A partir do momento que você chega até nós, a gente te pergunta, Isis, tu tem uma planta do seu espaço, precisamos ir até o local, tirar as medidas caso não tenha, e aí a gente começa o desenvolvimento do briefing. E essa vai ser a parte mais importante para que a gente tenha todas as informações para desenvolver essa cozinha e atenda à sua expectativa e ao seu modelo de negócio. Sim. Então, a gente vai analisar a operação dessa cozinha através do fluxo, da saída de pratos, quais são as áreas que você precisa que tenha nessa cozinha. Sim. Então, uma cozinha, ela envolve muitas áreas, né? A gente acha que é simplesmente só a cozinha, mas não, a gente tem estoque seco, estoque refrigerado, cocção, manipulação, preparo, são várias. Sim, as área nossas de lavagem. área de lavagem, que é uma área muito importante. Muito. Então, preciso entender qual é o horário de pico do estabelecimento, quantas refeições dia são desenvolvidas. Café, almoço, janta, só café, só almoço, entender todos tudo os isso. turnos. Então, é nessa etapa de briefing que a gente consegue identificar quais que são as suas necessidades para o desenvolvimento da cozinha. E é imprescindível que vocês tenham essas informações já bem definidas, ou, por exemplo, o desenvolvimento do cardápio, para que a gente possa estipular quais são os equipamentos, por exemplo, que a gente vai inserir dentro da sua cozinha profissional. Perfeito. Tá? Então, são 5 pilares que a gente costuma falar que são necessários para que um projeto seja bem elaborado. Certo. Primeiro é a parte de funcionários. Nós temos que desenvolver um projeto que atenda ao fluxo de funcionários de forma que seja aconchegante, mas que respeite todas as normas de segurança do trabalho e que otimize esse processo. Certo. Né? Em segundo momento, a gente tem o cliente. Né? Então, o cliente ele fica mais voltado para a área do salão. É muito difícil que um cliente visite propriamente a cozinha. A não ser que a gente trabalha com conceito aberto, que aí o cara tem a curiosidade. Aquela cozinha aberta com a parte do vidro, né? Que o pessoal olha, consegue entender. É um tipo de negócio em que a cozinha e o estabelecimento, ele tem 100% de transparência com o cliente. Sim. Então, tu consegue observar o que o chefe tá preparando ali pra você. A rede de pizzaria Domino's é uma dessas, né? Isso. Que você consegue enxergar o processo deles. Sim, e assim, além de ser bonito, agrega muito valor. Claro. Porque as pessoas, elas tendem a ter essa curiosidade de ver como é que funciona, como que tá sendo manipulado esse prato. Sim. Né? Então, o cliente ele fica em segundo momento, por quê? O cliente ele tá mais voltado para a área de arquitetura. Sim. E direcionado à parte de salão. Então, o salão, ele precisa, assim, ser bonito, ser aconchegante, ter uma iluminação legal. Sim. Na cozinha é tudo funcional, né? A gente vai trabalhar com a parte estética num terceiro momento. Exatamente. Então, as prioridades dentro de uma cozinha é, primeiro, seguir todas as normas de vigilância sanitária, né? E todas as outras diretrizes que o município determina. Sim. Em segundo momento, essa cozinha ser funcional. Sim. E num terceiro momento, ela ser bonita. Sim. Quando a gente faz o projeto, a gente consegue englobar tudo isso. Exato. Né? Mas a estética fica no terceiro momento. Fica no terceiro momento. Mas é muito importante, Nathalie, eu também sou consultora de parte de cozinha profissional, né? E eu dou sempre essa dica. Tem cliente que ele investe muito na parte da frente, né? Na parte da estética e esquece da cozinha, porque também é muito importante que os equipamentos sejam equipamentos de qualidade, né? Então, a gente pontua também muito isso. É uma boa escolha, a escolha que vai ficar, assim, esteticamente, como você disse, não precisa ficar em primeiro lugar, porém, ela precisa ser bem funcional, ela precisa entregar o que o cliente que veio ver a estética também consiga concluir no prato. Né? Exatamente. Senão, o cara tem o lugar mais bonito do mundo, mas ele recebe um prato mais ou menos. Exatamente. E não necessariamente a pessoa vai a um restaurante para observar a arquitetura, o design. Instagramável das fotinhas. Exatamente. Hoje também né? Hoje é tudo um complemento. Faz parte, né? Mas a prioridade é você comer bem, comer com segurança. Então, quando eu digo comer com segurança, a gente está falando das normas de vigilância que devem ser englobadas dentro dessa cozinha para que você não tenha uma intoxicação alimentar, por exemplo. Exato. Então, tem uma série de requisitos para desenvolver essa cozinha profissional. E a gente falou dos funcionários e dos clientes, mas vem também as nossas áreas de operações. Então, a gente precisa entender o que acontece desde o recebimento da matéria-prima. Então, a gente vai falar ali do alimento
cru, da forma como ele vem, do hortifruti, como ele vem da fábrica, tá? Até a chegada desse prato na mesa do cliente. Sim. Então, entender quais são os setores que são necessários dentro dessa cozinha. Num quarto momento, a gente vai falar, então, do espaço físico, porque não adianta a gente falar de várias áreas e a gente não ter espaço para isso, né? Então, a gente precisa fazer essa conciliação da expectativa do cliente, o que é necessário, então, as necessidades de projeto e do espaço físico, né? Seria a mesma coisa que falar para você, a gente vai montar um apartamento de 60 metros quadrados, 4 dormitórios, closet, banheira, piscina, não dá, é incabível. Então, o espaço físico, ele entra também nos pilares do desenvolvimento do projeto. Perfeito. E, por último, o perfil da empresa, né? Porque são perfis inimaginários, são diversos. Então, isso vai orientar as decisões que nós vamos tomar para o desenvolvimento do projeto. Então, tipo de cardápio, número de refeições. As empresas, elas se diferem... existe um abismo entre os tipos de empresa do ramo alimentício. Sim. Então, se a gente está falando de uma empresa de fast food, é completamente diferente de uma cozinha de alta gastronomia. Exato. Que é completamente diferente de uma cozinha hospitalar. De ou uma churrascaria. De uma churrascaria. São conceitos de projeto totalmente diferentes. Sim. E, às vezes, até entre... mesmo segmento, vamos falar aí de fast food rede McDonald's, por exemplo, e de uma hamburgueria artesanal, as duas entregam hambúrguer como resultado. Exato. Mas são produtos diferentes, são processos diferentes. Então, a gente tem que entender todas essas etapas para que a gente consiga desenvolver um projeto alinhado à sua expectativa. Perfeito. Certo? Então, definido esse briefing, a gente setoriza todas as áreas. Então, como você falou, área de lavagem, higienização, a gente tem a área de polimento, bar, entrada, saída, recebimento de produtos. E depois de tudo isso, é que a gente começa a desenvolver o projeto. Sim. Então, são inúmeras informações que são necessárias para a composição disso. E é imprescindível que tudo isso seja desenvolvido de modo que facilite o fluxo de trabalho, que respeite todas as normas, né? Por exemplo, a gente não pode ter uma área de recebimento no meio da cozinha. Contaminação cruzada. Contaminação cruzada. A área de devolução de pratos tem que ser próxima ao salão, senão o garçom ele corre uma maratona para atender uma mesa e devolver um prato, por exemplo, para a área de lavagem. Sim. Então, a gente tem que pensar em todos esses pormenores. Perfeito. Né? E respeitar todas as normas, como nós falamos, e diretrizes, que não são só da vigilância sanitária, tem as diretrizes municipais também, que são exigidas, e para alguns ambientes específicos. Então, por exemplo, o ambiente hospitalar tem uma série de outras normas que a gente tem que aplicar. Refeitório industrial tem uma série de outras normas que a gente vai aplicar. Então, assim, tem que ter esse conhecimento. Sim. Então, E segui-los. E segui-los, exatamente, né? Sim. O processo, ele tem que garantir não só o design efetivo para o tipo de negócio, mas com o espaço que é disponibilizado e levando, então, em conta também todos os componentes que a gente vai utilizar, todos os equipamentos que serão necessários. Sim. Né? E aí entra a parte de especificação. Então, depois de desenvolvido o projeto, a gente especifica cada um dos equipamentos que são inseridos dentro desse projeto para que o cliente possa, isso é feito através de um memorial descritivo, para que o cliente possa contratar a empresa que vai atender a todos os requisitos. Perfeito. Certo? Perfeito. Também levando em consideração essa parte da escolha, né? É um mundo tão grande, como eu falei, o ramo de gastronomia, que uma hamburgueria, ela vai, na parte da cocção, ser muito mais extensa, né? Parte de armazenamento e refrigeração, do que a gente falar aí de uma pizzaria, que é totalmente uma outra parte, a parte de forno, é uma outra escolha, né? Então, pra gente entender o processo direitinho e pegar os melhores equipamentos, é realmente essa análise toda do processo do cliente. É uma análise bem a fundo, mas assim, parece ser muito difícil, mas com o know-how que nós temos, a gente consegue deixar o cliente tranquilo, numa conversa descontraída, para não ficar aquele negócio robótico, né? Muito formal, e entender, porque às vezes o cliente, o técnico que trabalha na cozinha, o cozinheiro, o chefe de cozinha, ele fala de uma forma diferente do que nós falamos. Né? Nós somos engenheiros, então a gente tem o conhecimento técnico. Mas se você me pedir para manipular um alimento ou fazer o processo de um prato, é algo que não vai funcionar. Né? Então, cada um com a sua especialidade. E a gente tem que fazer de uma forma com que ele consiga transmitir todas as ideias e a gente captar todas essas ideias para transferi-las para o projeto. Perfeito. Natália, a gente falando da operação inteligente e funcional.
Você me falou um pouquinho sobre essa parte de personalizado, eu queria entender um pouquinho mais disso. Vamos lá, a gente tem equipamentos que podem ser 100% personalizados, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o que tem disponível de catálogo para qualquer uma das empresas que fornecem equipamentos de cozinha não atende a operação do nosso cliente. Perfeito. E aí é necessário que nós tenhamos o entendimento, que não são vozes da nossa cabeça, né? Um pouco de engenharia de produto. Sim. Né? Para que a gente possa desenvolver um produto que atenta à especificação técnica, à necessidade do cliente e às normas de vigilância. Né? Então, por exemplo, na área do bar, a gente tem soluções que são 100% personalizadas. Um exemplo, tá? Eu tô utilizando aqui a área do bar. Então, o cliente ele precisa de uma mesa de trabalho em que ele tenha a placa de altileno para fazer o corte das frutas dos drinks. Ele precisa ter o suporte de genes e muitas vezes esse gene ele pode ser refrigerado para que ele possa colocar as frutas que vão fazer a composição desse drink. Ele precisa ter um suporte de garrafas que está à frente do módulo de refrigeração dele para que tenha a praticidade dele pegar a garrafa, servir para você e tu assistindo tudo isso acontecendo. Sim. Porque normalmente a operação do bar muito antes do conceito de cozinha aberta, o bar sempre foi dessa forma. Sempre foi aberto. Né? O bar sempre foi aberto. Então, com o cliente vendo tudo isso. Então, por exemplo, no bar, a gente costuma inserir também as prateleiras escorredoras. Então, na bancada do bar, a gente tem uma prateleira que vai filtrar toda a parte de líquidos que escoam ali, porque é uma operação muito molhada, né? Então, são 100% personalizado, né? O bar do seu restaurante, se a gente fosse desenvolver um projeto para o meu restaurante, seriam completamente diferentes. Sim. Então, isso exige que sejam equipamentos personalizados, tá? E aí, a gente desenvolve todo o desenho técnico desse equipamento, manda para aprovação da engenharia da empresa que vai fazer o fornecimento dos equipamentos, e aí passa por toda a análise de normas, requisitos, todos os componentes que serão utilizados nesse projeto, para que, enfim, o cliente faça a aprovação e a compra desse equipamento. Perfeito. Nathalie, uma pergunta que vai de um corte, que eu acho muito importante o cliente saber. O inox, né? A gente fala de inox alha molhada, né? Que a gente fala do 304, que não pode usar o 430. Você consegue dar uma pincelada rápida só nessa parte do inox? Sim. Que eu acho muito importante para o cliente saber. Vamos lá. Por norma, a gente pode usar 2 tipos de materiais ali para a área de manipulação, né? Então, quando a gente fala de tudo aquilo que tem contato com o alimento, né? Então, é exigido por norma que as cubas, por exemplo, elas sejam 100% inox. E aí a gente utiliza normalmente 304, que tem uma garantia melhor, vai ter uma durabilidade melhor, não vai deixar nenhum tipo de gosto no alimento, por exemplo. E nas áreas de manipulação, o corian, que é muito utilizado em ambiente hospitalar, né? Ou o tampo em inox 304. Perfeito. É exigido, tá? Por quê? O 430, ele apesar de ser um aço inoxidável, ele não tem o mesmo requisito de qualidade que tem um 304. Perfeito. Ele tem mais carbono na sua composição. Então, ele não é direcionado para que você tenha contato com o alimento. Isso não impede, por exemplo, que os pés das mesas, as portas das geladeiras sejam em 430. Ou área seca. A área seca também pode ser utilizada 430. Pode ser utilizado 430, tá? Então, tem que ter esse entendimento. Perfeito. São várias informações que contemplam. É importante para o cliente, porque às vezes, nas minhas consultorias mesmo, né? O cliente, não, mas esse é mais barato, é um aço 430. Mas você não pode usar esse aço na parte de área molhada? Não, porque ele vai deteriorar rápido, ele vai dar pontos de ferrugem. Então, são coisas que é importante, né? Às vezes o cliente está com um budget menor e acaba falando, não, faz um investimento um pouquinho maior para que você não tenha uma perca, né? Rápida. Sim. Né? Normalmente, nos nossos projetos, toda a área de manipulação a gente indica o 304. Perfeito. Tá? Até algumas empresas, elas já trabalham com 100% dos tampos. Então, a parte de tampo de refrigeração, tampo de mesa com aço 304. Perfeito. Tá? Para que não tenha esse problema. Porque embora você não vá manipular nada que seja nenhum tipo de líquido ali, você tem que fazer a limpeza. Sim. E nesse processo de limpeza, ela acaba deteriorando também. Sim. E aí, o que acontece? Vem a vigilância, identifica um ponto ali e aí ela te fala, ó, isso aqui tá inoperacional, tá reprovado. Entendeu? Então, para que a gente evite todos esses transtornos no desenvolvimento da cozinha, a gente já se respalda e coloca 304 para tudo. Para tudo. Perfeito, Nathalie. Bom, vamos lá, deixa eu fazer umas outras perguntas também. A parte de funcionário, de clientes, a gente fala um pouquinho de um briefing dessa análise de operação.
Você consegue me passar um pouquinho sobre isso também? Sim, então vamos lá. A gente precisa entender quantos funcionários vão operar dentro da cozinha, qual que é a especialidade de cada um dos funcionários. Porque, por exemplo, como eu falei, nós temos as Dark Kitchens. Sim. As Dark Kitchens, elas são cozinhas ocultas, né? Então, a gente tem um condomínio de cozinhas. Muita gente nem conhece. Sim, eu isso, também né? desconhecia. Muito interessante. Aqui em São Paulo, a gente já tem diversos condomínios, por exemplo, principalmente na Grande São Paulo, e tem 30, 40 cozinhas dentro de um edifício comercial, que é todo preparado com uma infraestrutura específica para o delivery. Então, uma cozinha, por exemplo, você pediu o seu delivery lá no iFood, por exemplo, muito provavelmente vem dessas cozinhas Dark Kitchens, né? E elas têm esse nome porque são ocultas, então ninguém vê. Não tem acesso, não posso comprar, chegar na lá, porta, cartãozinho exatamente. não existe. Não existe, é somente pelo sistema de delivery. Perfeito. Né? E aí essas cozinhas, por exemplo, normalmente elas têm 10 metros quadrados. Então a gente tá falando aí primeiro do espaço físico. Sim. Né? Elas são bem pequenininhas. A gente vai trabalhar com um sistema de cozinha paralelo. Então a gente tem operação à frente e às costas, o que facilita muito. Tem um corredor. E normalmente nessas cozinhas vão trabalhar de 2 a 3 pessoas. Porque é muito pequeno. Sim. Não tem como você colocar 15 pessoas para trabalhar dentro de uma cozinha sim. dessa, né? E aí, quando a gente fala de funcionários, a gente precisa ter esse entendimento para desenvolver o fluxo. Então, a gente tem um chefe, um sous-chefe. Quantas pessoas trabalham na área de lavagem? Por quê? Eu preciso colocar no nosso projeto inseridas essas pessoas e verificar se o fluxo, por exemplo, da área de lavagem, onde nós temos normalmente aí, numa lavagem de copos e de pratos, a gente tem normalmente de 2 a 3 pessoas no máximo trabalhando, né? Se a área é muito pequena, essas pessoas vão se bater o dia inteiro, né? Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento dos quantos funcionários são, qual a especialidade de cada um, para desenvolver o espaço físico adequado e o fluxo adequado. Perfeito. Tá? Então, em relação a funcionários, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Perfeito. A gente falando um pouquinho sobre a parte dos clientes, né? A parte de salão. Esse layout também vocês desenvolvem olhando também a parte de... vamos funcionar da meio-dia até as 11 da noite. Sim, a parte sim. do layout, como que funciona essa parte do salão? A parte do salão envolve mais o projeto de arquitetura, né? A gente trabalha com especialização em cozinhas profissionais, e aí eu tenho uma empresa que trabalha, a minha empresa, Legal. na verdade, e a gente atua com projetos corporativos e residenciais e também os comerciais. Sim. Né? Então, a parte do salão envolve uma série de outras informações. Então, a gente tem que combinar a identidade visual do cliente, então todas as cores da logomarca dele, tem que ficar uma identidade registrada no próprio salão. A gente tem que trabalhar de forma que seja algo bonito, que vislumbre os olhos do cliente do nosso cliente, na verdade, né? Porque o cara tem que entrar e achar aquilo lá o máximo. Perfeito. Então, a gente pensa nas áreas instagramáveis também, que são áreas que indiretamente vão fazer o marketing da empresa. Exato. Né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje, principalmente em bares, né? Quando a gente fala das adegas que a gente tem hoje, ou das baladas, a gente tem áreas instagramáveis para que a pessoa possa ir lá, tirar foto e divulgar de forma indireta no Instagram dela, no Facebook, no WhatsApp, nos status, o estabelecimento. Estou em X lugar. E é muito isso. Eu frequento muito os bares noturnos de São Paulo, Grande São Paulo. E sempre tem uma balança, uma área com flores, e isso marca muito. E você vai lá e anota. Então, quando você vai no próprio Instagram, né, que você procura sobre o lugar, vai ter lá 300 mil fotos. Não, e muitas vezes as pessoas vão aos lugares só para tirar essas fotos. Marketing direto. Marketing direto. Isso acontece mesmo, porque assim, eu já peguei outros projetos, por exemplo, o projeto de nail design. Totalmente nada a ver com projeto de cozinhas, né? Mas pra gente falar dessa parte aí mais arquitetônica. A cliente vai até uma nail design específica, porque ela tem uma área instagramável, com LED rosa, várias flores. Aí, falando da parte de restaurantes, a gente tem, por exemplo, o Café Cherry. Sim. Né, o Pico Ruchas também, Lindo, que é todo rosa. E as rosa. pessoas vão por conta disso. Vão por conta da arte. Né? Não necessariamente porque eles servem o melhor café do mundo. Servem, a comida de lá é muito boa. É o que você falou, é um complemento, né? Exatamente. Mas as pessoas vão até lá porque é diferente. Sim. Porque é bonito. Então, isso... a parte do salão, ela tem que ser atrativa. Perfeito. Além de proporcionar pro cliente o conforto. Sim. Mas aí a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de conforto, é muito relativo. Em rede de fast food, não tem que ser o lugar mais confortável do mundo. Então, até antigamente, o nosso popular McDonald's, as cores amarelo e vermelho, e a gente tá falando da parte de são informações neurológicas que te induzem a uma tomada de decisão. Então, o amarelo e o vermelho são cores que a gente utiliza e acabam causando a irritabilidade da pessoa, te deixa ansioso, por exemplo. Então, é pra você comer rápido e sair.
né? Quando a gente fala dessa psicologia das cores dentro do meio da arquitetura, é importante a gente falar como, por exemplo, o Big Brother. Aquela confusão de informações, que é justamente para deixar todo mundo à flor da pele e causar o entretenimento, né? Que é isso que eles gostam de mostrar. É tudo um estudo. Exatamente. Então, essa parte de salão envolve uma série de outras informações, né? E aí, a gente tem que pensar também que tem áreas segregadas, quantas mesas vão ser inseridas dentro desse projeto, se a gente vai trabalhar, se for um barzinho noturno, algo mais intimista, se a gente vai trabalhar com mesa de 2 pessoas, ou se nós vamos trabalhar com uma mesa se é um ambiente familiar, uma mesa de 6 a 8 pessoas. Então, tem que desenvolver todo esse estudo. Sim. Acho importante para o cliente, né, analisar. Então, assim, a parte do que você está vendo por trás, que é a parte da sua cozinha, tem que estar muito bem elaborada, e a parte da frente também. Então, é um conjunto, né, que vocês saibam fazer esse estudo e pegar o melhor profissional para isso também, né? É isso que eu ia falar, Isis. Envolve uma série de informações, como a gente tá falando, e nada impede que o cliente, ele desenvolva e planeje a cozinha dele. Mas, normalmente, cada um tem a sua especialidade. Exato. O que a gente costuma falar, o chefe, ele tem a especialidade dele e ele é o cara top 1 para fazer os pratos, né? E aí, ele tem que ter o top 1 para desenvolver um projeto para que o prato dele possa ser desenvolvido. Exatamente. Então, cada um dentro da sua especialidade. Então, você pode desenvolver, planejar a sua cozinha, mas talvez você não tenha o know-how necessário, né? O conhecimento técnico, porque envolve muito mais do que só a parte estética, como eu mencionei. Então, o conhecimento técnico para desenvolver um projeto que respeite as normas, que vá deixar o fluxo da sua cozinha agradável. A gente já pegou, por exemplo, estabelecimento, só fazendo um pequeno adendo, em que o chefe desenvolveu a cozinha inteira. Ele fez o layout. O cara faz o papel de pão, então ele faz um desenho. Eu quero desse jeito. A gente chama de papel de pão porque é um rascunho, né? Mas vamos falar aí que seja um croquis, tá? E aí ele desenha, eu quero a pia aqui, eu quero o forno aqui, eu quero a minha chapa e a minha fritadeira aqui, por exemplo. E a gente tenta, às vezes, a gente orienta, isso aqui não funciona, né? Por exemplo, fritadeira do lado de um forno de convecção. Não funciona, né? Um forno que é um investimento muito alto. Deteriorar em pouquíssimo tempo. Então, são uma série de informações que a gente orienta. Mas se o cara quiser fazer das vozes da cabeça dele, afinal o investimento quem tá fazendo é ele. Mas já aconteceu do cara fazer lá o papel de pão dele, passam-se 2, 3 anos e assim, a cozinha tá um caos, e a gente retorna e fala, não, agora vamos lá, a gente vai fazer, fizemos do teu jeito, agora vamos fazer do nosso jeito e te mostrar o que vai facilitar ou não, né? Isso aqui não funciona na sua cozinha, isso funciona muito bem. E também a gente tem as fases de teste, né? Então, inaugurou a cozinha, tá tudo funcionando redondinho? Ok. Isso aqui não funcionou pra gente. Adequa. Vamos adequar, né? É igual, Nathalie, eu fiz uma consultoria para um cliente. Ele tem um restaurante, né, que serve a parte de peixes. E ele também não teve um investimento bacana na parte de exaustão dele. Porque na época ele não achou necessário. Só que ele tá num grande centro de São Paulo, numa área nobre. Os apartamentos da frente de 2, 3 milhões começaram a reclamar. Falou, está insuportável. Porque você sabe que peixe é peixe, né? Então, está insuportável. E aí, ele teve que fazer uma readequação na parte de exaustão dele, com o washpool e todo um processo. O washpool é uma lavadora, é uma coifa lavadora que a gente programa para que tenha essa parte de devolver o ar, né? Sim, renovado. Exatamente. Mas ele não teve esse investimento porque ele achou caríssimo na época e aí ele teve um investimento dobrado. Então, isso é muito importante, né? Você vai ouvir o seu cliente, claro, olha, eu quero o meu forno combinado aqui, com a minha fritadeira aqui, e você vai, como consultora, orientar, né? Às vezes é um investimento que ele não quer fazer agora e que ele vai fazer mais pra frente. Então, por que não fazer agora, né? Sim. Isso é muito importante pontuar também. Te fazer mais perguntas sobre a parte de processo, especificação, solução de equipamento que pode facilitar e aumentar a capacidade da operação. Existem equipamentos realmente, por exemplo, o forno combinado mesmo, que é um equipamento que se o cliente tivesse umas 10 bocas, não teria o mesmo efeito, a mesma qualidade. O que você pode me falar um pouquinho sobre isso? Bom, todas as soluções, elas vão depender... Tudo vai depender, basicamente, do briefing que a gente desenvolve com o cliente. Perfeito. Né? Então, não adianta a gente colocar um forno combinado numa operação que não demanda. Por exemplo, uma operação de fast food. Por exemplo, uma hamburgueria de fast food. Não vai ter funcionalidade para o chefe. E, muitas vezes, o chefe ele também não tem conhecimento técnico de tudo que o aparelho pode
ajudar na sua operação. Sim. Então, para isso também, normalmente, depois, durante o processo de instalação da cozinha, quando a obra já está pronta, os equipamentos já estão entregues, a gente direciona uma equipe para fazer a instalação e direciona a fase de teste, né? Que normalmente a gente tem uma semana antes da inauguração, em que o cliente... é feito o treinamento dos funcionários novos, né? O chefe recebe, por exemplo, das empresas responsáveis por forno. Vamos falar aí, por exemplo, da Prática e da Rational. Tá. Eles recebem um treinamento dos chefes da Rational. Então, o cara sabe tudo aquilo que ele pode absorver e pode facilitar, por exemplo, o desenvolvimento da cozinha dele. Sim. A operação dele, né? Então, por exemplo, o chefe que opta por ter a chapa francesa em relação ao fogão. Né? Tem muito chefe que dá essa preferência, por conta da zona de aquecimento, por ele ter a condição de colocar mais do que só 4 bocas. Se a gente estiver falando de um fogão de 4 bocas, por exemplo, Perfeito. Ele consegue colocar panelas de vários tipos e vários formatos na chapa francesa, por exemplo. Ou então quando a gente fala de fritadeira. A gente está falando de uma hamburgueria, por exemplo, a gente tem basicamente batata frita. Sim. Né? Mas a gente tem operações que demandam outros alimentos. Então, a gente tem alguns restaurantes que trabalham, por exemplo, com camarão. Okay. Tem vamos dizer aí, uma hamburgueria que tem um hambúrguer artesanal que trabalha com camarão também. Okay. Se o cara vai ter uma fritadeira só, não vai atender os requisitos. Por quê? Camarão é um alimento que, normalmente, algumas pessoas têm reações alérgicas. Sim. Né? E toda a manipulação do camarão, ela deve ser segregada. Além de dar gosto na batata frita, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar aí com fritadeiras diferentes ou com uma fritadeira com 2 cubas, né? Que é uma fritadeira split. Sim. Então, ao invés dela ser uma cuba única maior, ela vai ser uma cuba fracionada, onde um óleo não tem contato com o outro, para não dar gosto. Perfeito. Tá? Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a Anvisa, que é um terror. O terror aí que a gente fala, meu Deus do céu, o que a Anvisa pede? Muitos clientes têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Então, assim, eu tenho uma bancada hoje de pedra, é possível? Tem gavetas de madeira, eu posso? Olha, o que eu não posso ter? Para você explicar um pouquinho sobre a Anvisa mesmo na parte de cozinha profissional. Bom, primeiramente, falar que essas pequenas falhas, elas acontecem até na nossa cozinha residencial. Perfeito. Né? Por exemplo, quem nunca viu uma cozinha residencial de mármore? Mas o mármore não é uma matéria-prima indicada para uma pia, por exemplo. Né? Por quê? Porque ele é uma pedra que ela tem uma porosidade maior, então ela tem absorção de água, ela não repele a água, por exemplo, ela absorve e com o tempo ele se deteriora. Okay. Né? E aí o que acontece? O mármore começa a ficar todo marcadinho, começa a soltar alguns fragmentos. Então, isso acontece até mesmo na nossa cozinha residencial. Então, alguns cuidados que a gente tem, né? É uma série de informações que a Anvisa exige. Sim. Isso exige muito o conhecimento não só técnico, mas também de uma nutricionista, que é quem vai nortear para essas considerações em relação à Anvisa, né? A Anvisa ela vai garantir o quê? A saúde e o bem-estar dos funcionários e dos clientes. Então, não é só garantir que você não tem uma contaminação alimentar, por exemplo, mas garantir também que o funcionário tenha condições de trabalho, entendeu? Perfeito. Então, quais são as normas, então, da vigilância sanitária, Nathalie, para uma cozinha industrial? Eu não vou ficar falando de forma muito técnica, para que seja mais fácil dos nossos ouvintes entenderem. Perfeito. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é esse órgão público, né? Então, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela surgiu somente em 99. Então, é algo muito recente. É muito recente. Então, o objetivo da agência, o objetivo deles mesmo, é promover e proteger a saúde da população e também intervir nos riscos que são decorrentes do uso de produtos e de serviços que estão sujeitos à vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária ela não vai fiscalizar só a parte de cozinhas. Tem uma série de outros estabelecimentos que eles fiscalizam, tá? E aí, o que eles vão fazer? Além de regulamentar, que é nortear vocês, olha, existe norma para isso, existe uma regra para isso, você tem que seguir essa regra. Quando necessário, se tu não segue, tem as aplicações das penalidades que são previstas na legislação. Até o fechamento de um estabelecimento? Sim. Se houver uma denúncia, por exemplo, existem algumas penalidades que eles dão um prazo para que você resolva o problema, tá? Mas penalidades mais graves, situações mais graves, eles podem, inclusive, fechar o estabelecimento. Perfeito. Isso já aconteceu.
Quem nunca viu uma notícia na Lacrado. televisão, por exemplo, do estabelecimento estar lacrado? Exatamente. Né? Isso não acontece só em cozinhas, porque a vigilância, ela atua, são vários setores dentro da vigilância, Sim. então ela atua na parte médica também, na parte de portos, é uma série de estabelecimentos que são eles quem determinam o que tu pode e o que tu não pode fazer. Porque normalmente as pessoas têm essa visão, né? Até quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, o cliente fala assim, eu falei, olha, a gente tem que pensar nas diretrizes urbanísticas, né? Não, mas o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. O restaurante é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona, né? Porque você faz o que você quiser desde que a norma permite que tu faça o que tu quiser, Exatamente. né? E aí, o foco deles é evitar o surto de doenças transmitidas por alimentos, que são chamadas dentro da vigilância de DTAs, né? Então, o que eles vão fiscalizar? E a gente tem um roteiro que a gente segue, né? Então, a higiene de todo o estabelecimento, incluindo o estoque, a parte interna dos freezers, refrigeradores, por exemplo. A higiene dos manipuladores de alimentos. Então, uma coisa simples que muitos estabelecimentos não praticam é que você tenha um lavatório exclusivo para asepsia. E você, como consultora, pia de asepsia. vai concordar comigo. Normalmente, os chefes acreditam que você possa fazer asepsia na pia comum da cozinha. Não. E não pode. É exigido que você tenha uma pia para asepsia que seja exclusiva para essa finalidade. E aí tem outras características. A gente tem que, por exemplo, tentar utilizar, a gente dá prioridade por utilizar e orienta que é o melhor, que seja acionamento por joelho ou pelos pés. Então, é um pequeno lavatório e qualquer funcionário que vai trabalhar dentro da cozinha, mesmo o cara que vai trabalhar na lavagem, se ele estiver passando por dentro da cozinha para chegar no setor dele, quando ele chegar ali na porta da cozinha, tem um lavatório. Então, ele vai fazer asepsia de mãos, é como se fosse uma cirurgia, né? O cirurgião, antes de entrar na sala de cirurgia, ele se prepara, né? Então, ele vai colocar a vestimenta que é adequada para aquilo, e existem normas para as vestimentas também. Ele vai fazer asepsia, quando a gente fala de asepsia, é limpeza. Ele vai higienizar as mãos para ele entrar para dentro da cozinha. Perfeito. E o porquê da gente ter acionamento por joelho ou pelos pés? É porque se o cara chega, vamos dizer que as nossas mãos elas são contaminadas, né? Ele abre a torneira, ele lava a mão, ele fecha a torneira. Quando ele fechou a torneira, ele se contaminou novamente. Então, não resolveu, de fato, a higienização das mãos. Fora que ele pode contaminar o próximo, que vai vir para Exatamente. o mesmo tato. Então, a gente faz acionamento por joelhos ou por alavanca de pés, né? Tem um pedalzinho que você aperta, a torneira abre e você faz a higienização. Sim. Outra coisa que eles vão fiscalizar é a parte de manejo de resíduos, controle integrado de vetores e de pragas, a presença de um responsável técnico. Então, a cozinha ela tem um nutricionista ou uma empresa que presta essa consultoria de nutrição. A implantação do manual de boas práticas e da manipulação de alimentos. O treinamento dos manipuladores. É exigido que tenha treinamento e você tem que entregar uma fichinha que comprove. Olha, ele recebeu um treinamento para trabalhar dentro da cozinha. E toda a documentação do estabelecimento. Então, todos os alvarás que são pertinentes ao funcionamento desse estabelecimento. Então, eles basicamente, eles fiscalizam tudo, né? Eles vão... A gente fala que a fiscalização é a parte dos olhos de águia, né? Os mínimos detalhes, eles vão pegar. Então, por isso que normalmente as pessoas têm esse medo. Mas, quando a gente faz um projeto, a gente já faz norteado nessas informações. Então, se tu fez o projeto bonitinho, contratou equipamentos que atendem a essa necessidade, tem um fluxo de cozinha, sua documentação tá toda em ordem, não tem o que temer, não tem o que dar errado. Tá? E aí, para garantir que isso seja seguido à risca, existem uma série de normas, e a principal é a RDC número 216, eu não vou ficar falando de várias, porque são muitas, né? Mas a Anvisa, ela dispõe de várias normas técnicas que vão englobar desde as instalações físicas até as obrigatórias, que são, por exemplo, a obtenção do alvará, e os principais pontos de higiene que vão garantir a segurança alimentar, por exemplo, o recebimento. Então, você vai receber mercadoria, não é de qualquer fornecedor. O fornecedor seu também tem que ser homologado, tem que estar com todas as informações em dias. Senão, também não adianta, não resolve. Né? A parte de transporte, por exemplo, vai receber a parte de carnes no estabelecimento. Refrigerante. Você não vai transportar isso num caminhão qualquer, né? Existe um transporte adequado, refrigerado, que vai trabalhar na temperatura adequada. Dependendo do alimento, eles exigem que tenha a temperatura de trabalho. Então, a gente tem a área congelada e a área refrigerada e a parte seca. São aqueles alimentos que eles não vão estar sob nenhuma temperatura induzida, vão se manter na temperatura ambiente. O refrigerado
refrigerado, temperatura positiva, e congelado é a temperatura negativa. Perfeito. Então, precisa entender o que é exigido para cada tipo de alimento. E isso é extremamente importante. Não dá para deixar passar batido. Sim. Só que, além disso, além da vigilância, a gente tem as normas que baseiam também o município. Então, por exemplo, o município de São Paulo pode exigir algumas informações complementares em relação ao município de Guarulhos, por exemplo. Né? É tudo por município. É regional. É regional. Bacana, É como o projeto de arquitetura também. É a parte de fiscalização, de regulamentação, a gente tem as diretrizes urbanísticas que são de cada município. Sim. E mais ainda, parece que não, mas a gente tem normas específicas para cada bairro. Uau! Que a gente chama de zoneamento. Então, contratar um profissional é garantir que todas essas informações, elas sejam... Exatamente. Nada escape de vista para que você não tenha aí nenhuma penalidade, não sofra nenhuma multa, entendeu? Perfeito. Para finalizar, eu queria que você me falasse sobre cozinha profissional mesmo. Então, assim, dar dicas importantes sobre essa parte do processo da cozinha profissional para que a gente tenha excelência em montar qualquer tipo de parte de rede de franquias, de food services ou a parte de restaurantes, para que o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, ele tenha essa qualidade em buscar um bom profissional. Então, dicas importantes que você possa passar. Bom, os itens mais importantes para que a gente se atente no momento da construção da cozinha são os materiais e os acabamentos do espaço, né? Então, o principal, o piso dessa cozinha, ele deve ser impermeável, lavável, claro, liso. Não adianta você querer colocar um piso escuro que vai esconder a sujeira, além de também evitar o acúmulo de água. Então, você não vai trabalhar dentro de uma cozinha, por exemplo, com piso laminado. Perfeito. Né? Então, você vai trabalhar com porcelanato, um piso cerâmico, que não tem absorção de água e que vai permitir que seja lavado todos os dias, se não por operação, né? Porque tem cozinha que ela recebe o processo de lavagem no turno da manhã, da tarde e da noite. E outras só no final, no turno da noite, né? Então, as paredes também, elas devem ser lisas, impermeáveis, laváveis, claras, de preferência revestidas com tintas que impeçam a proliferação de fungos ou com o próprio revestimento. Os cantos têm que ser arredondados para não acumular sujeira. Os forros e testos, eles têm que ser lisos também. A iluminação tem que ser boa. Não adianta a gente ter, por exemplo, uma iluminação indireta na cozinha, que é essa iluminação amarela, com LED, colorida. Para a cozinha não funciona. A gente tem que trabalhar com LED de cor clara, né? Que vai iluminar bem a área de manipulação para evitar qualquer tipo de erro ou de falha no desenvolvimento da montagem do prato, por exemplo. Okay. As portas e janelas, por exemplo, elas precisam ter a superfície lisa e também clara. E, dependendo do ambiente, a gente tem que ter também a proteção contra pragas. Então, as portas, elas recebem aquela tela para evitar que tenha insetos e etc, tá? A parte de iluminação, como eu falei, deve iluminar de modo uniforme a cozinha. Então, a gente não pode ter um ponto que é mais iluminado do que outro. Okay. Tem que ser tudo igual. E as outras regras que dizem respeito ao sistema de gás, por exemplo, a parte do sistema de água, a instalação da exaustão, que é um projeto complementar extremamente importante na parte da cozinha, exato, que aí atende uma série de outras normas. E aí a gente fala, por exemplo, de um estabelecimento no shopping. São outras normas completamente diferentes, né? Então, o material de limpeza, ele não deve estar próximo à manipulação de alimento, para que a gente não tenha o fluxo cruzado, a contaminação cruzada, sim, como a gente mencionou. A gente tem que tomar o cuidado nas áreas de lavagem, porque a área de lavagem, ela não pode estar no centro da nossa cozinha, né? O cara tá manipulando o prato que vai para tua mesa e aqui do lado tem o outro higienizando, né? Então, são uma série de informações. Na área de lavagem, por exemplo, normalmente a gente insere 2 cubas, né? Ou a gente trabalha com uma cuba e um funil de detritos. Então, na própria bancada tem um furo, onde ele vai tirar o excesso dos pratos para depois fazer a lavagem. E aí é importante se atentar, por exemplo, à torneira, que você não vai utilizar uma torneira padrão, você vai utilizar um esguicho, né, que é um esguicho de pressão. Ele vai tirar com mais facilidade toda aquela sujeira que está no prato ou das panelas, por exemplo. E aí, se trabalha com alimentos mais gordurosos, trabalhar com água quente. O esguicho que vai trabalhar com duas alternativas. A pré-higienização, né? E ainda, pontuando, eu sou uma funcionária interna da Netter, que é uma empresa de lava-louças. Presto consultoria também, acho muito importante pontuar que é muito importante esse tipo de equipamento dentro da cozinha, porque ele dá
não tem mais essa quebra da parte do prato, do seu copo. Então tem um Sim. retorno rápido para a mesa também, que é muito importante a gente falar também. É um bom investimento, só te dando essa pontuada também. Isso é muito importante porque, assim, já aconteceu comigo, mas já deve ter acontecido com outras pessoas. E você vai num restaurante mais familiar, um restaurante de bairro, por exemplo, e aí tu chega lá e percebe aquela agitação dentro da cozinha. E a gente que trabalha com isso, a gente já conhece. Tá lotado, aí você vê aquelas pilhas e pilhas de pratos na devolução, porque o cara que tá lavando não tá dando conta, muitas vezes porque não tem uma máquina de lavar louças, que muitas vezes vai fazer a função de praticamente 2 pessoas lavando louça, né? E aí você percebe aquela agitação e o prato demora. Por que o prato tá demorando? Muitas vezes não é por ineficiência da cozinha, é porque não tem um outro prato disponível ali. Pode parecer um erro simples, mas acontece. Não tem um prato pra voltar pra cozinha e ele te mandar o seu prato num prato limpo. Então, eles ficam esperando ali... A parte da higienização, seca de qualquer jeito, manda, às vezes você vê aqueles pelinhos do pano de prato. Ou quando não aconteceu de você ir no restaurante, você pegar uma taça de cristal, que é algo mais frágil, né? Então, exige uma lavagem específica, e a gente tem lavadoras que são específicas para esse fim, né? Para evitar a quebra da taça, por exemplo, e para garantir que ela seja higienizada por inteiro. Por quê? Mulher, a gente gosta muito de batom, né? E aí você pega uma taça com a marca de batom. Não tem nada mais desagradável do que você chegar no estabelecimento e isso acontecer. Mas acontece e com frequência, né? Por quê? Normalmente o estabelecimento ele não quer investir numa lavadora específica para esses cristais, né? Porque ela tem que ter um jato de pressão muito preciso para não quebrar. E aí ele lava copos e pratos e talheres na máquina de lavar louças e as taças ficam de forma manual. O que também vai levar à quebra. Então, o cara tem um desperdício enorme de material ali, porque quebra 3, 4 taças dia, tá? É muito normal quebrar, elas são ela muito frágeis. Delicada, E aí, ainda acaba vindo pra mesa sujo. Né? Então, tem uma série de informações. Então, pensar também em todos os equipamentos que vão ser inseridos. Então, na parte de refrigeração, a gente tem geladeira, balcão refrigerado. Aí a gente tem vertical, tem horizontal, que são totalmente diferentes. No armazenamento, a gente vai trabalhar com as estantes de inox para os alimentos perecíveis e não perecíveis, e para alimentos secos, e para armazenar também utensílios e equipamentos. Porque na lavagem, você tem que ter uma estante. Né? Senão, onde você vai deixar... Você lavou, você faz o quê? Você corre a cozinha inteira para levar o prato para uma área de despacho, por exemplo, não tem como. Aí na cocção a gente tem uma outra série de equipamentos, então coifa, fogão, forno de convecção, forno convencional. A gente tem, por exemplo, as churrasqueiras, o broiler, a fritadeira, a salamandra, micro-ondas, uma série de equipamentos. A coifa, que é o nosso... é o maior de todos, né? É bem visível. E aí a gente vai trabalhar com coifas específicas, dependendo do tipo de ambiente, né? Coifas são coifas lavadoras, que tenham filtro, que tenham iluminação. No preparo, a gente tem as estações de trabalho, tem que ter as mesas que sejam com tampo de aço inoxidável. Na higienização, como eu falei, a gente tem que ter as pias, e aí normalmente a gente coloca pias maiores para o cara poder lavar a panela. Isso é um erro grotesco que acontece muito em projetos, inclusive. A gente recebe muito projeto da arquitetura. Pequenas. O cara usa uma panela enorme, né? Vamos colocar um diâmetro aí de 50 centímetros, o que é pequeno para uma cozinha profissional, porque tem caldeirões ainda, né? E aí ele tem uma pia que é uma pia normal. A normal... 50-30. 5-4-3, que a gente fala, né? 50-30. Ela é 50 por 40 com 30 de profundidade. Como que tu lava uma panela numa pia dessa? Então, a gente tem que ter uma pia maior. E a gente vai falar de pias com 70 centímetros de largura por 60, uma profundidade de 50. São pias enormes. Enormes mesmo. Mas que atendem o que ele precisa. Mas que vão atender a necessidade. E aí, no bar, entender essa parte de drinks... O que o cliente serve? Ele serve chopp, ele serve cerveja, ele serve vinhos, ele serve espumante, tem drink. Pra gente fazer a operação de drink com a placa de etileno, como eu mencionei, a cuba de gelo, a própria máquina de gelo, muitas vezes. A condimentadora. E aí, fazendo um pequeno adendo à máquina de gelo, muitas vezes é mais barato para o cliente que ele tenha uma máquina de gelo no estabelecimento do que ele comprar o próprio gelo. Porque o retorno da compra da máquina de gelo, mesmo com energia elétrica, etc., acaba sendo mais barato do que ele comprando. E garantindo também que ele saiba a procedência do gelo, que é o mais importante, né? Quem nunca foi no restaurante pegou aquele gelo, que é aquele gelo opaco, né? O gelo, ele tem que ser... Cristalino. Então, ele é 100% transparente, né? E aí, a gente falando um pouquinho de materiais, para finalizar,
As superfícies que são utilizadas na área de apoio e manipulação, como eu falei, elas estão em aço inox 304 ou o Corian, tá? Que é um material mais voltado para a área hospitalar, e os dois eles são laváveis e impedem a penetração dos micro-organismos e proliferação de bactérias. Perfeito. Então a gente tem que evitar que tenha ali buracos, fendas, rachaduras, que não tenha nada fixo. Então acontece, por exemplo, da gente pegar projetos que vêm da arquitetura para que a gente faça a compatibilização. Então você tem ali na área de manipulação o cabeçote refrigerado. E aí, para que vocês possam entender o que é um cabeçote refrigerado, a gente tem um segundo apoio em outro nível na cozinha, onde, por exemplo, na pizzaria é muito utilizado, né? A gente vai ter vários tipos de alimentos que vão fazer a composição ali da pizza. Então, ele consegue pegar das caixinhas, vou falar assim para ficar mais fácil, de cada caixinha, cada um dos alimentos que vão fazer a composição do prato, né? E aí os arquitetos fazem com pés, né? E aí tem pés que descem até a bancada. Sim. Isso é ruim, primeiramente para limpeza, porque você tem que ficar limpando os cantinhos, né? Porque ele tá em cima da bancada. Exato. Né? É como se fosse esse suporte aqui, Sim. né? Então ele tem o suporte ali. E isso tem as fendinhas, tem as quinas. Então, a gente faz, normalmente, suspenso, fixo a parede. Então, quando a gente faz o projeto, a gente compatibiliza todas essas informações Sim. que, muitas vezes, por parte da arquitetura, passam batido, Sim. né? Então, aí a gente falou das cubas também, que tem cuba específica para isso. As torneiras são torneiras específicas, não é aquela torneira que você compra lá na casa de construção padrão, né? O piso para cozinha profissional, ele é um piso diferenciado. Sistema de exaustão e ventilação, que a gente não falou muito, mas é um projeto complementar ao projeto de cozinha. Tem um cálculo desenvolvido por um engenheiro específico para isso, para que não fique aquela fumaça, para que não fique o cheiro. O odor, que foi o que eu falei da parte do peixe. E no salão também. Muitas vezes tem gente que não gosta de sentir o cheiro da comida no salão. Isso. Então, se você tem um sistema de exaustão competente, eficiente, isso não acontece. Sim. E garantir também o sistema de combate a incêndio, né? Por exemplo, se a gente fala das lojas de shopping, a gente tem o sistema de combate a incêndio. Se tiver qualquer faísca, qualquer fagulha... Tem um acionamento automático que vai impedir que aconteça um incêndio, por exemplo, né? E o que é entregue no projeto? Que normalmente são as dúvidas do cliente. Mas, tá, você falou tanta coisa, o que é entregue? O que é entregue, né? O projeto, então, ele é um caderno técnico. Então, ele é composto do nosso layout. E aí, quando a gente fala de layout, a gente está falando da disposição dos equipamentos, os corredores, as áreas que vão ter dentro dessa cozinha. A RT, que é a responsabilidade que nós assumimos perante o projeto. Então, não existe projeto que a gente faça que não tenha anotação de responsabilidade técnica, que é um documento do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, a gente faz a emissão de ART referente àquele projeto. Ó, eu sou responsável por isso. Se der caca aqui, eu. Tá nas minhas costas, né? Então, tem essa planta de layout, a ART, planta de pontos. E aí, a gente faz toda a parte de elétrica, hidráulica e gás, tá? Então, por exemplo, o cliente ele tem que saber onde ele vai colocar a torneira, onde ele vai colocar uma tomada. E não é qualquer tomada. A gente pega projeto aí que tem 20 tipos de especificações diferentes. De ponto. Exatamente. Cada equipamento tem uma demanda. Por isso que a gente especifica o equipamento. Então, o cliente ele tem que falar pra gente, ó, Nathalie, eu vou comprar com fulano de tal. A gente pega a ficha técnica desse fulano de tal e vai adequar isso ao projeto para que seja dimensionado o quadro elétrico, etc, etc. E a obra possa executar todas essas informações. O projeto de exaustão, que é um complementar, né? E a gente tem projeto de câmara congelada e refrigerada também, que também entra como um projeto complementar. E o memorial descritivo, onde a gente vai especificar cada um dos componentes inseridos desse projeto. Então, tudo isso é entregue dentro da nossa consultoria, seguindo todas as normas, né? Da nossa consultoria e dos nossos projetos. Perfeito, Nathalie. Nossa, muito feliz. São informações muito relevantes. Eu vou pedir para você deixar o seu Instagram, suas redes sociais, para que o pessoal possa te seguir também, porque é muito importante. E com certeza vai haver consultorias também, né? Muito bom. Então, eu vou pedir para você dar essa deixa. Bom, no Instagram, nós temos 2 Instagrams, então vocês podem acompanhar toda a parte específica para cozinhas através do @pedra.kitchen. E lá a gente vai trazer para vocês
todas as nossas cozinhas que são acabadas. Eu não entrei no mérito de falar de nenhum de nossos clientes, mas nós temos vários clientes da alta gastronomia. Bacana. Então, vocês conseguem enxergar por detrás dessas cozinhas, tá? A gente tem alguns vídeos que vocês podem ver, todo o nosso know-how de equipamentos, as empresas que a gente faz a representação. E tem o meu Instagram, que vocês podem acompanhar mais de perto o trabalho da parte de arquitetura que a gente faz para o salão e também a linha residencial, que é @moro.engenharia.interiores. Perfeito. Nathalie, eu te agradeço muito. É uma honra ter você como primeira convidada. Obrigada, Isis. Sou eu quem fico lisonjeada de fazer essa estreia no canal de vocês. Muito grata. Obrigada a vocês por acompanharem. Sigam, compartilhem e muito obrigada. Beijo.